Oi, galerinha, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui é o professor Edenilson de Souza, novamente, para mais uma aula de biologia, aqui pelo concurso 0800 da Jornada de Aprovação no canal do professor Macau. Estamos aqui para mais conteúdos, né, dentro da área. A gente vai dar continuidade à nossa programação para auxiliar vocês de toda forma aí quando vocês estiverem prestando concursos públicos, vestibulares e também o Exame Nacional do Ensino Médio, né, o Enem. Então, hoje a gente vai ver um tema bem legal, né, que é sobre os tecidos musculares, os tecidos celulares, perdão. Né? A gente vai ver um pouquinho aqui os tipos de tecidos que compõem o nosso corpo humano e a forma como eles estão classificados, né, categorizados e constituídos, e principalmente quais funções estão determinantes, né, são determinantes para eles, né, e como eles estão participando aí da manutenção tanto do nosso corpo, né, como do corpo de outros seres vivos, né, que possuem igual estrutura. Então, bora lá? Então, gente, inicialmente, a gente vai comentar um pouco sobre o que são tecidos, né? Tecidos, quando a gente está falando em termos biológicos, né, um tecido celular é uma aglomeração constituída por células que juntas exercem funções mais complexas do que bem diferente do que elas exerceriam separadas. Né? Então, até mesmo quando a gente olha um pouco para o processo evolutivo da vida biológica, verificamos que antes tínhamos células separadas e realizando funções simples, né? Que com o passar do tempo elas foram se unindo, formando tecidos, colônias e exercendo funções cada vez mais complexas. Né? Então, o nosso entendimento é que cada vez mais funções complexas foram aparecendo conforme esses tecidos foram se formando. Né? E no nosso corpo humano, né, a gente tem estudado bastante dessa perspectiva, né, classificando os tipos de tecidos que exercem funções diferentes, que juntas vão conferir o aspecto do corpo humano como conhecemos. Né? Dentre os tipos de tecidos que participam da constituição do nosso corpo, existem quatro principais que vocês precisam ter em mente. Né? Tecido epitelial, deixa eu colocar aqui o laser, né? Tecido epitelial, tecido conjuntivo, muscular e nervoso. Né? Então, o nosso corpo, assim como o corpo de vários outros seres vivos, são constituídos de camadas que, por sua vez, são constituídas por células. E essas camadas são os tecidos, que a gente vai ver nesse momento. Bom, inicialmente a gente vai começar um pouco sobre o tecido, falar um pouco sobre o tecido epitelial, né? Ele é um tecido muito importante, porque ele é o tecido que vai revestir superfícies externas e internas do nosso corpo, né? Acho que a primeiro momento um bom exemplo para estar abordando, né, o tecido epitelial é a nossa pele, né? A gente vê que a pele é o maior órgão do nosso corpo. Né? Os órgãos, né, por sua vez, eles são constituídos também de tecidos. E a pele é um órgão que é constituído integralmente de células epiteliais. Então, todo o revestimento externo do corpo, né, é constituído por tipos de células epiteliais. Né, de diferentes formas, tamanhos, formatos, a depender da sua localização no corpo. Né? Exercendo aí funções de proteção. A gente vai ver um pouco sobre as funções do tecido epitelial, né? E revestindo integralmente todas as áreas do corpo. Né? Então, esse revestimento externo ele é
extremamente especializado, porque vai conferir forma e formato do corpo dos seres vivos, né? E são, né, biologicamente falando, né, são células organizadas em camadas, com poucas substâncias entre elas. Essa informação aqui é importante porque quando se diz pouca substância, né, ou seja, ausência de meio extracelular, quer dizer que é parte do revestimento que elas conferem ao corpo dos seres vivos, porque são células justapostas, ou seja, há pouco espaço entre elas, ou quase nenhum espaço. Então são células que ficam bem juntinhas, e essa junção de células a partir das funções de adesão entre células, né, a comunicação entre essas células causando essa adesão, né, confere todo esse revestimento, né, a nível macroscópico. Visualmente falando, parece que é uma coisa só, mas microscopicamente a gente vê que é uma junção de bilhões, até trilhões de células, né, epiteliais aqui, unindo e formando toda essa camada de revestimento, né, que chega a ser até visível ao olho nu, né? E isso é muito impressionante, porque a gente acaba adquirindo uma noção da quantidade de células epiteliais que são utilizadas para formar o que chamamos de pele, por exemplo, e os demais órgãos do corpo humano, seja pulmão, seja coração, fígado, rins, pâncreas, né, assim por diante, os intestinos, delgado, grosso, bexiga. Então, em todo e qualquer lugar há a presença de tecidos epiteliais revestindo tanto externamente como internamente os corpos dos seres vivos, né? Um outro detalhe muito importante: as células epiteliais, elas são células polarizadas, né? Isso significa que há uma porção superior e uma porção inferior. A porção superior, ela é chamada de porção apical. Acho que tem uma figura que vai... Pronto, aqui essa figura vai mostrar melhor, né? A porção superior, né, a gente chama de porção apical, enquanto a porção inferior é a porção que chamamos de porção basal, né? Essa porção superior, né, ela é voltada para o interior de alguma cavidade, né, ou para o exterior, né, de alguma estrutura que fica exposta a um fluido, né, seja um meio extracelular que é em sua essência líquido, ou o ar, né? Então, por exemplo, a pele ela tem contato com o ar, né? Então, essa estrutura, esse revestimento externo que a gente vê a olho nu é nada mais do que a camada superior das células epiteliais, né? Essa porção apical que é visível a olho nu, que é constituído de milhões até bilhões de células, né? Nesse tipo de tecido. Enquanto a porção basal, que é a porção abaixo, né, que não tem contato, né, com o externo, é voltada para dentro, né, que tem contato com as demais células adjacentes do nosso corpo, né, em contato com células, por exemplo, tecido conjuntivo, né, que a gente vai ficar mais na frente, e elas em si. Então, no caso mais ou menos aqui, a porção basal, né, elas estão voltadas para dentro, enquanto a porção apical é voltada para fora, né, colocando esse entendimento dessa forma. E é exatamente nessa porção apical, dependendo do formato dessa estrutura, né, da superfície dessas células, ela vai funcionar para a absorção de nutrientes, né? E dependendo das células, elas podem aumentar esse processo de absorção. A gente vê isso, como eu tinha explicado na aula anterior, as células intestinais, por exemplo, né? Elas possuem estruturas digitiformes, que são as microvilosidades,
né, que é aquela forma penteada, né, parecido um dente de um pente, que vai funcionar para aumentar a captação e absorção de nutrientes, né, ali a partir do bolo alimentar que foi macerado e diluído através dos ácidos, né, presentes no estômago. E elas têm essa função, assim como praticamente todas as células que a gente entende aí dentro do nosso corpo humano, né? Quanto às funções, né, de uma forma geral, a célula epitelial tem função de proteção, ela forma uma barreira física contra agressões, né? Intervenções abruptas, então a gente vê que é um tecido realmente resistente contra a maior parte das interações mecânicas e químicas do nosso corpo, né? Com capacidade de cicatrizar, né? Por conta da divisão celular que vai reconstituindo e reformulando essa camada, assim como qualquer outro tecido. Agressões físicas e químicas, né? A absorção, facilita a absorção de nutrientes e outras substâncias, como eu já tinha falado. Secreção, forma glândulas que produzem substâncias, como o suor, e enzimas digestivas, então o suor da nossa pele é a partir desse processo, né? Ocorre a partir desse processo de liberação de secreções, né? Coisas de que as células não precisam, né? E até mesmo queimando, queimando gordura. A gente vê que, por exemplo, no tecido adiposo, que é uma parte do tecido epitelial, do tecido conjuntivo, né, parte dessa gordura acaba sendo dissipada através do suor liberado pelas células epiteliais. Né? Hipercepção sensorial, né, presente em estruturas como a pele, auxilia na sensibilidade. Então a gente tem aí a presença, por exemplo, dos pelos que aumentam essa sensibilidade, a própria camada, né? Ela apresenta essa capacidade de sensibilidade. Então, e isso faz parte do sentido do tato, né? Então a gente sabe o formato das coisas a partir da tateação, né? Do tato. Né? Então essa sensibilidade vai gerando múltiplas informações que vão ser processadas pelo tecido nervoso, que a gente vai falar mais para frente. Né? Aqui temos alguns tipos de células epiteliais, né? Dependendo do formato delas, né? Quanto ao formato. Então, se a gente olhar para células epiteliais simples, temos aqui alguns formatos, né? Pavimentoso, cúbico e prismático. Né? O formato das células é definido a partir da organização do citoesqueleto dentro delas, que vai participar dessa caracterização de formato. Né? E, claro, dependendo da função que ela está exercendo. Né? E também, claro, da interação da interação dessas camadas com outros tecidos. Enquanto no tecido epitelial estratificado, né, temos os mesmos tipos, os mesmos formatos de células epiteliais, só que bem diferentes. Né? A gente pode falar isso em uma outra aula, detalhando um pouco mais sobre o tecido epitelial, por exemplo. Né? Então, de antemão, né, lembrando, né, as células epiteliais são constituídas de duas camadas, né? A camada mais apical e a camada mais basal. Né? A camada apical ela participa aí da absorção de nutrientes, enquanto a camada basal está em contato com outras células. Né? Tecido conjuntivo, né? Um outro tecido muito importante que, diferente
das células epiteliais, elas não são células exatamente justapostas, né? Elas são um pouco separadas, né? Não são células que são tão juntas em relação às células epiteliais, né? E outra coisa, uma coisa muito importante, que o tecido conjuntivo ele é crucial para a sustentação de várias estruturas do corpo humano, principalmente os órgãos, né? Dentro o tecido conjuntivo ele vai conferir outros tipos de tecido conjuntivo, além dele propriamente dito, que a gente reconhece assim de cara, né? Então, né, de antemão, tecido de sustentação e conexão com uma abundante matriz extracelular. Então temos aqui as células, e entre elas, como elas não estão juntas, não estão unidas, há um meio extracelular, que é realmente um meio aquoso, né? Um líquido entre essas células. Claro, existe comunicação entre essas células, elas não estão tão distantes entre si, né? Estão realmente um pouco próximas, mas não unidas, né? Há uma separação entre elas. Pelo fato delas não estarem unidas e sim espaçadas, elas vão exercer algumas funções, né? Por exemplo, sustentação e proteção, vai dar suporte e forma aos órgãos, né? Armazenamento de energia, por exemplo, através do tecido adiposo, que é um tipo de tecido conjuntivo, né? Defesa imunológica, no caso sangue e tecido linfático, né? E transporte de substâncias, né? Exemplo, sangue transporta nutrientes e oxigênio. Então, são algumas das funções que são exercidas pelo tecido conjuntivo, né? E a gente vai conhecer um pouco das formas que o tecido conjuntivo assume, conferindo a parte da estruturação do nosso corpo, né, junto ali com o tecido epitelial, né? Ele vai formar, por exemplo, o tecido adiposo, tecido sanguíneo, tecido ósseo, né? E tecido cartilaginoso. Então, por exemplo, ele vai se classificar quanto a ele propriamente dito, né? Tecido conjuntivo propriamente dito, que vai fazer essas conexões, vai dar essa sustentação de forma geral. Temos aí o tecido adiposo, né? Muita gente olha para o tecido adiposo e vê algo como ruim, né? No caso, ele vai armazenar as famosas gordurinhas, né? Mas ele é benéfico porque ele vai armazenar gordura e é um repositório de energia, né? Ele é um tecido muito importante para o corpo humano porque, por ele ser um repositório de energia, né, um armazenador de energia, essa energia ela vai funcionar para aquecer o nosso corpo, né, para conferir esse tipo de aquecimento, um tipo de proteção, uma proteção térmica do corpo humano, né? Temos o tecido cartilaginoso, que está presente na cartilagem das articulações entre os ossos, né? Vai fazer essa conexão entre uma estrutura ou outra, entre um osso e o outro, e também nos órgãos, né? Está presente aí na maleabilidade tanto dos órgãos como dos ossos, né? Tecido ósseo, que é um tecido conjuntivo com alta presença de cálcio, é um tecido calcificado ao ponto dele ser rígido, né? Ser denso, né? Então temos aqui na figurina tecido ósseo que tem aí algumas células ósseas como os osteócitos, e aí olhando alguns tipos de tecidos, tecido conjuntivo frouxo, tecido conjuntivo denso, né? O tecido sanguíneo, que tem as suas funções de transporte e defesa,
no corpo, e o tecido ósseo ele confere suporte estrutural. Então toda essa massa, essa aglomeração gigantesca de células que formam o nosso corpo vai conferir mobilidade e sustentação. Então, conseguimos caminhar, se deslocar, correr a partir do funcionamento do tecido ósseo. Então, temos aí as informações geradas no nosso cérebro, né? dentro do tecido nervoso. Informação de caminhar, isso é transmitido para o tecido ósseo e faz com que a gente caminhe. Né? Isso é muito legal, porque é para vocês verem como é o nível de interação entre esses tecidos e a comunicação entre eles através da adesão das células. A comunicação entre essas células é muito importante, a comunicação entre esses tecidos é muito importante, porque juntos eles fazem com que um corpo, né, um corpo humano médio, consiga exercer as funções que são tão comuns, né, no nosso cotidiano. Aos nossos olhos, né, num aspecto geral das coisas, parece uma coisa simplória, né, como por exemplo você abrir e fechar a mão, ou falar, por exemplo, né? Mas isso são consequências de funções complexas interagindo, né, na prática, né, funcionando na prática, por conta dessa comunicação, dessa interação, dessas reações físicas e químicas das células que estão constituindo esses tecidos. Né? Por exemplo, o tecido cartilaginoso ele vai fazer esse revestimento, né, em algumas partes do corpo, né, para que a gente consiga fazer as coisas. Por exemplo, respirar. Né? O tecido cartilaginoso, por exemplo, do nosso nariz, a cartilagem do nosso nariz, aqui é pura cartilagem. Né? O osso ele começa aqui. Né? Vem aqui é osso, aqui é osso, aqui é osso, mas aqui é só cartilagem. Isso aqui é cartilagem, né? Os lábios é pura cartilagem. Né? O ato de falar é uma interação densa entre tecido muscular, né? Temos a presença dos músculos internos aqui movimentando a mandíbula e o tecido nervoso, né? Mandando as informações de fala. Isso é uma coisa linda, uma coisa muito bonita de se ver, né, na prática. Então é isso, né? O tecido conjuntivo ele tem essas subclassificações, né, em outros tipos de tecidos, né, que têm essas funções tão importantes quanto. Né? Tecido muscular. O tecido muscular ele é extremamente importante também. Né? A gente meio que já está começando a falar dele. E ele é muito interessante também de se estudar, porque olha, ele é constituído por células alongadas, que aí já tem uma diferença, né, dos outros tecidos. Vemos alguns formatos quase que semelhantes entre tecidos epiteliais, tecidos conjuntivos, mas no caso das células do tecido muscular, elas são células alongadas, são fibras musculares. Né? Isso por conta do citoesqueleto se organizando dessa forma. Né? E existem funções nesse tecido que é a questão da contração, seja ela de forma voluntária ou involuntária. Então, a capacidade de alongar e contrair essas células. Então, um músculo, por exemplo, né? Um bíceps, um tríceps, né? outras camadas musculares, né? Vão conferir força e sustentação, parte da sustentação também do nosso corpo, né? E de forma consciente ou inconscientemente. Capacidade de movimento,
né, junto ali com o tecido ósseo, né, permite a locomoção e a movimentação de órgãos, né. Então, por exemplo, os batimentos cardíacos, isso ocorre por conta da interação do tecido muscular e da contração ou da não contração dele. A gente vai ver o tipo de contração que permite essa capacidade, né, dos batimentos e também de outras coisas do nosso corpo. A contração involuntária, exemplo, batimentos cardíacos e movimentos peristálticos. A gente já está falando, né? Porque os batimentos cardíacos eles acontecem independentemente da nossa vontade. É a forma que a gente tem para sobreviver, né? Então, seja acordado ou dormindo, os batimentos cardíacos eles continuam, porque essa informação ela precisa ser mantida 24 horas por dia. E os movimentos peristálticos, né? A movimentação do bolo alimentar, né? Através do esôfago, pelo intestino grosso, intestino delgado, né? Até ele adquirir formato de excremento. Tudo isso são movimentações peristálticas a partir do tecido muscular, né? E isso ocorre além da nossa vontade, é algo que acontece de forma involuntária, né? Então temos aqui algumas estruturas, né? Temos a fibra muscular, sarcômero, né? São proteínas estruturais, né? A gente olhar aqui numa questão mais microscópica, o músculo propriamente dito, que né, tem essas constituições, e o tendão, né? O tendão aqui temos um pouco de tecido cartilaginoso, né? Um pouco de cartilagem, né? Ligando ao osso. Então, por exemplo, entre um músculo e outro temos os tendões, e esses tendões são formados de fibras musculares e cartilagem também. Temos alguns tipos de músculos, né? Músculo estriado esquelético, que é uma contração voluntária, né? Permite uma contração voluntária, no caso, ligado aos ossos, responsável por movimentos. Então, a capacidade que eu tenho de abrir e fechar a mão é resultado de porções do músculo estriado esquelético, né? Músculos, né? No caso, fibras musculares ligadas aos ossos da mão, que permite com que eu faça esse tipo de movimento, né? Ou que permite agarrar coisas, por exemplo, eu vou agarrar essa calculadora, por exemplo, né? Então, a sutileza em agarrar objetos é um produto que é resultado da interação entre fibras musculares, ossos, informações do tecido nervoso, permitindo com que eu pegue objetos, né? Colocando de uma forma mais simples para vocês entenderem. Músculo estriado cardíaco, né? Contração involuntária presente no coração, né? É uma interação que ocorre independentemente da nossa vontade, é uma coisa que tem que acontecer, né? E músculo liso, né, que está presente, por exemplo, na nossa bexiga, né, intestino e nos vasos sanguíneos, né, que vai permitir transporte de substâncias, oxigênio, por exemplo. E por último, temos aí o tecido nervoso, né, que é formado por células especializadas, chamadas de neurônios e células da glia, né? Esses dois tipos de células são responsáveis pelo processamento, pela recepção e pelo estímulo de informações do nosso corpo humano. Então é o PC do computador, digamos assim. É onde passa todas as informações que o nosso corpo humano precisa exercer. É de lá que vem as informações para eu poder fazer esse movimento com as mãos, para eu poder exercer a capacidade de fala, para eu exercer a capacidade de respirar, de fechar os olhos, né? de me movimentar os braços, por exemplo, de movimentar
de fazer com que o meu corpo caminhe, e assim por diante. Inúmeras funções. Funções que a gente nem conhece direito ainda. Então, tudo isso são produtos dos estímulos produzidos do tecido nervoso, a partir da nossa medula espinhal, né? Que da medula espinhal vai se ramificando para múltiplas direções do nosso corpo humano, desde do fio de cabelo, desde o último fio de cabelo até a pontinha do pé. Funções do tecido, né? Transmissão de impulsos nervosos, transmite informações para diferentes partes do corpo, como eu já tinha falado, processamento de informações, integra estímulos e coordena respostas, e controle de funções corporais, regulações voluntárias e involuntárias, né? No caso do tecido muscular. Né? A capacidade de movimento é regido pelo tecido nervoso mais tecido muscular. Tecido muscular é como se fosse o funcionário e o tecido nervoso é como se fosse o patrão. Né? Se o patrão manda, o funcionário obedece. Mais ou menos dessa forma. Claro, numa relação não abusiva. Para alguns casos, né? Mas a gente não vai entrar nesse detalhe. E só para vocês mesmos entenderem a analogia. Né? Então, se o cérebro, que é parte do tecido nervoso central, manda o corpo fazer alguma coisa, o corpo obedece. Né? A menos que ele tenha sofrido algum acidente que não permite realizar aquela função muito bem, que a informação não chegue a tempo, não chegue a tempo, ou não chegue totalmente. Então, são coisas, por exemplo, um lapso mental, né? Ou alguma coisa que tenha acontecido no AVC. Então, são situações que podem interferir nesse processo de comunicação do tecido nervoso com o restante do corpo. Né? Os dois tipos de células. Célula ou dos neurônios e as células da glia, que funcionam como auxiliares do tecido nervoso. Né? É tipo um funcionário que trabalha 24 horas por dia, dá suporte, né, para o tecido nervoso nesse processo de captação, nessa captação e processamento de informações. Né? Dá suporte, proteção e nutrição dos neurônios. Né? E os neurônios, né, por sua vez, que temos aqui algumas estruturas que fazem parte do neurônio, né? Dendrito, o corpo celular, né? Temos aqui o núcleo, axônio, né? A partir daqui que os impulsos nervosos passam, e a bainha de melanina, né? Fazendo esse tipo de proteção. E a partir daqui que há a conexão com outros neurônios, né? Através das sinapses, né? Os impulsos nervosos perpassando para outros neurônios, ou seja, a informação viajando. Né? Então, a forma como eu estou falando com vocês é uma junção gigantesca de impulsos nervosos que estão mandando informações para minha capacidade, para que a capacidade de fala seja realizada dessa forma, né? Como eu estou aqui interagindo com vocês. E isso são funções complexas exercidas no tecido nervoso, a partir dos tipos que compõem esse tecido, né? Como tecido nervoso central, que é composto pela medula espinhal e o encéfalo, no caso o cérebro, e o tecido nervoso periférico que está, né, associado ao restante do corpo. Periférico porque no caso ele está distante, né, da central de informações, que é o cérebro. O cérebro e o cerebelo. Né? E a partir do centro, né, como se a gente olhar, por exemplo, dentro de um país, a capital do país, né, a capital principal do país, manda as informações para que os estados, né, realizem.
Então, mais ou menos assim. E vamos para a nossa questão, né? Vamos exercer um pouco o que aprendemos aqui, né, sobre os tecidos. Aqui, praticando um pouco com essa questão do Enem 2012, né, que diz assim: os tecidos animais descritos no quadro são formados por um conjunto de células especializadas, e a organização estrutural de cada um reflete suas funções, suas respectivas funções, né? Então, temos aqui os tecidos que falamos um pouco. Tecido ósseo, que são células encerradas em uma matriz extracelular rica principalmente em fibras colágenas e fosfato de cálcio, né? São substâncias que permitem essa rigidez desse tipo de tecido conjuntivo. Conjuntivo denso, grande quantidade de fibras colágenas. Conjuntivo frouxo, fibras proteicas frouxamente entrelaçadas, né? No caso, conjuntivo denso, há uma grande associação dessas substâncias. E conjuntivo frouxo, há uma menor interação entre elas, né? Epitelial de revestimento, né? Células epiteliais de revestimento, são células intimamente unidas, ou seja, são justapostas, há uma grande adesão entre essas células, podendo formar uma ou mais camadas celulares, né? E por último, músculo estriado esquelético. Lembra que eu falei, né, que são as fibras musculares associadas à movimentação, por exemplo, dos ossos, né? Longas fibras musculares ricas em proteínas filamentosas, né? São células super alongadas, né? E a questão, ela pede o seguinte, né? De acordo com a organização estrutural dos tecidos descrita, aquele que possui a capacidade de formar barreiras contra agentes invasores e evitar a perda de líquidos corporais é o tecido, né? Vamos aqui olhar para as alternativas. Ósseo. Bom, o ósseo, né, ele tem capacidade ele tem uma certa rigidez, né? Mas ele não funciona exatamente como uma barreira contra algo, né? Mas ele suporta movimentos abruptos do nosso corpo, né? Conjuntivo denso, né? Tanto conjuntivo denso como conjuntivo frouxo, eles ainda têm matriz extracelular, líquido entre eles, né? entre as células. Epitelial de revestimento são células justapostas, células realmente unidas, né? Que não tem escape de nenhuma substância, e músculo estriado esquelético, né? Que ainda tem, né, ali matriz celular associada. Nesse sentido, a resposta mais apropriada é falar que células epiteliais de revestimento funcionam como uma espécie de barreira contra invasores, né? Lembra quando eu falei do exemplo do órgão, o maior órgão do nosso corpo, que no caso é a pele, né? A porção externa a porção externa do nosso corpo, que é a pele, é formada pela camada apical de células epiteliais, né, que acabam revestindo todo o nosso corpo, né? E elas funcionam contra agentes invasores e alterações físicas e químicas que ocorrem contra o nosso corpo, né? Acidentes mecânicos, por exemplo, funcionam como uma espécie de proteção também, né? E mantém a sua rigidez, mantém essa proteção, né, a longo prazo. E por elas serem justapostas, não há meio extracelular e impede uma perda de líquidos corporais, né? Pelo menos à toa, a menos que, exceto as secreções pelos poros. Isso é uma ação quase que involuntária do nosso corpo, né? A gente gasta energia e libera secreção, coisas que as nossas células não precisam, né? Mas, exceto por isso, né, ela retém, essas células elas retêm
os líquidos que fazem parte da sua constituição, como também da sua manutenção. Né? Então, a resposta mais apropriada é a letra D, né? Para vocês, né, fixarem melhor o conteúdo. Então, toda vez que vocês virem uma questão como essa, é só tentar lembrar como as células estão inseridas no tecido, né? A interação entre elas, se há muito ou pouca interação, e se isso influencia ou não na forma como exercem as suas funções dentro daquele tecido, né? E como é essa comunicação, né? Como elas estão associadas ou não ao meio extracelular. Isso é muito importante ter em mente para que vocês possam encontrar a resposta o mais rapidamente possível, né? E também, claro, ler atentamente o enunciado da questão, com calma, porque muitas vezes a resposta está na própria pergunta, né? Na própria questão, até mesmo para que haja essa facilitação, né? De encontrar o melhor caminho possível para responder qual é a alternativa, assinalar, né, qual é a alternativa correta. Beleza? E chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem conosco, comentem nos comentários, coloquem os comentários de vocês, no que acharam dessa aula, né, as dúvidas de vocês. E continue acompanhando o nosso projeto da Jornada da Aprovação aqui, os conteúdos que estão sendo liberados pelo concurso 0800. Tudo para ajudar vocês a prestarem as provas da melhor forma possível aqui dentro das áreas que estão sendo trabalhadas. Beleza? Tchau, tchau, pessoal, e até a próxima.